Oi, terceiro ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma semana, né? Mais uma aula de geografia. E essa semana nós vamos abordar os temas de turismo rural, agroindústria e começar uma das atividades da área urbana, que é a indústria, certo? Por isso a questão aí da diferença agroindústria e indústria, que eu vou explicar para vocês. O espaço rural, primeiramente eu quero que vocês leiam, tá? Porque eu vou explicar apenas, às vezes eu paro para mostrar uma imagem ou fazer a leitura, mas eu quero que vocês leiam a página 19, a página 20, para depois realizar as atividades que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, nós vamos começar a falar da questão do espaço rural, né? Na verdade, eu vou encerrar porque a gente já estava falando do espaço rural. Então, outras atividades que acontecem nesse espaço, primeiramente é o turismo rural, que é uma das atividades que vem crescendo, né? Uma vez que a gente sabe que a maioria das pessoas moram atualmente no Brasil na área urbana. Então, cerca de 84, 85% no geral da população brasileira habita a área urbana, ou seja, mora na cidade. E cerca de 15 a 16% residem ainda na área rural, ou seja, no campo. Essas pessoas da área urbana muitas vezes procuram as áreas rurais como uma forma de descanso, né, para poder fugir dessa loucura que é a cidade, né, barulho, estresse. Então, uma coisa que tem crescido muito é o turismo rural. Então, hotéis, fazendas, pousadas na área rural têm crescido significativamente, principalmente se são próximas de cachoeira, se oferecem cavalgadas, né, o chamado ecoturismo. Então, as pessoas procuram bastante para poder estar mais próximo da natureza, se conectar com a natureza. E dessa forma, lugares que são próximos de rios, né? Muitas vezes, principalmente, como eu disse anteriormente, próximos de cachoeira. Então, as pessoas procuram meio que para se reenergizar, né? Para ficar assim conectado, próximo da natureza, certo? Para descansar a cabeça, fugir do estresse. Então, é uma das coisas que cresce muito e que gera renda e emprego para as pessoas que habitam as áreas rurais, que aí eles criam pousadas, né, lugares de restaurantes, né, às vezes uma parada para a pessoa que está ali passando naquela região, aí tem um restaurante para parar, uma pousada mesmo, certo? Principalmente nas regiões de Serra da Canastra, aqui próximo de nós, a gente vê muito hotel fazenda, muita pousada com essa questão, né, de atrair as pessoas justamente por causa do ecoturismo, certo? Para poder estar ali bem próximo da natureza e com atrativo de cachoeiras nesses lugares e cavalgadas, além de tudo a degustação da culinária mineira, né, que inclui aí o que a gente chama de quitanda, né, bolo, biscoito, queijos, né, os queijos da canastra que são famosos, certo? Então tudo isso atrai gente de várias regiões, né, do Brasil, principalmente dos grandes centros urbanos, tá? Outra atividade que acontece nas áreas rurais é a chamada industrialização. Primeiramente, o que é a industrialização? É o processo de transformação da matéria-prima em um outro produto, certo? Então, por exemplo, a cana, né, que é cortada, ela é plantada, cultivada e depois ela é cortada e vai para uma indústria para ser transformada em etanol, em açúcar, né, seja lá o produto que ela for também combustível, né, enfim.
seja lá qual for a finalidade daquela agroindústria. Quando essa indústria ela é localizada numa propriedade rural, que se fez dessa forma para facilitar, principalmente quando é um grande produtor, né? Uma grande propriedade que planta soja, que planta cana-de-açúcar ou que cria gado, então se instala essas indústrias dentro da propriedade rural. Esses locais de transformação da matéria-prima. Daí o nome agroindústria. Por quê? Porque elas estão dentro de uma propriedade rural, ou seja, no meio rural, no campo, certo? Aqui para vocês tem alguns exemplos, né, na página 19, que tem aqui um frigorífico, né, lá de Ibiporã, no Paraná, que é o exemplo de uma agroindústria. Então, frigorífico, essa fazenda ela é de criação de animais, e esse frigorífico se instala dentro da propriedade justamente para facilitar, né, a questão de abate, de processamento. Então, fica tudo ali dentro da propriedade. E aqui também, na próxima, tem a pequena agroindústria familiar. Então, lá em São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, nós já estudamos, né, a policultura, a agricultura familiar, né, a presença do cultivo de vários produtos em pequenas propriedades, em pequenos sítios, mas também acontece a transformação, né? Então tem setores de vinícola, né, de transformação de uva em vinho, em sucos. Também aqui a gente vê pequenas propriedades com laticínios, aqui em Minas Gerais, né, que transforma o leite em queijo, em alguns produtos que vão fazer parte aí da mesa, né, das pessoas, manteiga, queijo, iogurte, enfim. Pequenos produtores também conseguem fazer essa transformação dentro do setor de agroindústria familiar, certo? Então, aqui tem dois exemplos. Uma agroindústria aí forte, né, grande, por assim dizer, e a agroindústria familiar, certo? Quando se fala agroindústria, só lembrando que essas indústrias elas estão localizadas dentro das propriedades rurais, tá certo? E aqui a indústria, que é uma atividade que a gente fala típica da área urbana, também, que é a mesma coisa, é a transformação da matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral em um produto que nós vamos utilizar no nosso dia a dia, certo? A indústria, elas dentro da área urbana, elas são instaladas em bairros próprios, chamados bairros industriais, nós até estudamos isso ano passado, né? E são bairros distantes do centro, justamente por questões de barulho, poluição, principalmente, os chamados distritos industriais. Porém, pode acontecer de ter indústrias dentro de bairros com moradores, caracterizando o que a gente conhece como bairro misto. Isso não impede, mas geralmente, né, principalmente dentro da atualidade, criam-se bairros próprios para esse setor, que é o setor industrial, justamente pela questão principalmente da poluição, tá certo? Aqui nós temos aqui a vista, uma vista aérea na página 20 da Avenida dos Trabalhadores, mostrando aí a ferrovia e usina Presidente Vargas lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então aqui nós temos várias e várias indústrias dentro dessa situação aqui, desse bairro, certo? Quero que vocês façam a leitura da 19, da 20 e depois vocês vão fazer aqui para a dona Roberta o lápis na mão, na página 21, a questão número 1 e na página 22, a questão número 2, tá certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem,
vocês vão perguntar para a dona Roberta, pode me mandar no privado, tá certo? Qualquer coisa que vocês não conseguirem resolver, se ficou alguma dúvida ainda na explicação, tá? E na página 23, vocês vão fazer, aliás, na página 22 e 23, vocês vão fazer o Geografia na Prática. A questão, a letra aí da canção Bolacha de Água e Sal, vocês vão fazer a letra A e a letra B para dona Roberta, certo? E aqui na página 22, a continuação do lápis na mão, né? Que foi o que eu passei. A questão número 1 na 21 e a questão número 2 na 22. E depois o Geografia na Prática na página 23, tá certo? Beijo para todo mundo. Boa semana. Fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem. Qualquer dúvida me chama no privado, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo.